Bem-vindas a mais um episódio do Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Aqui a gente conversa sobre o universo feminino com coragem, escuta e profundidade. Nosso foco é mostrar como o esporte, a carreira e as escolhas conscientes transformam a vida das mulheres. Hoje o papo é sobre um desafio que muitas mulheres vivem: conciliar a maternidade com a prática esportiva. Como retomar a rotina de treinos, lidar com mudanças do corpo e ainda equilibrar a vida profissional, pessoal e familiar. E quem vai compartilhar essa jornada com a gente é uma atleta e professora que respira esporte desde sempre, mas que, aos 39 anos, está vivendo de perto esse desafio. Já aproveita, curte esse episódio, compartilha com uma amiga e se inscreve no canal do Deixa Ela Treinar para acompanhar todos os episódios do Deixa Ela Falar. Nossa convidada é a Carol Zampa, formada em Educação Física e pós-graduada em aspectos biodinâmicos do movimento humano pela UFJF. Pratica Karatê há 30 anos, é professora no SEX há quase 9 anos e coleciona títulos estaduais, nacionais e internacionais, além de ter integrado a Seleção Brasileira de Karatê como atleta e técnica. Em 2024, ela se tornou mãe da Helena e, desde então, tem encarado um novo desafio: equilibrar maternidade, treinos, trabalho e vida pessoal, sem abrir mão da paixão pelo esporte. Carol, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada. Eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, né? Porque eu acompanho o Deixa Eu Treinar desde muito tempo. Né? E eu gosto demais, assim, dessa questão da visibilidade das mulheres, né? No esporte, principalmente, que é um meio que eu adoro. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, né? Desde o início da Deixa Ela Treinar, você era uma das embaixadoras, porque eu sempre admirei a Carol no karatê. Que a gente tem poucas mulheres, eu não sei como tá agora, né, Carol? Mas ainda tem um número muito reduzido. Então eu falei, cara, chamar a Carol, a gente se encontrou num evento, né, mês passado, foi mês passado. Isso. E aí você falou que estava com a Helena. Eu falei, poxa, eu vou convidar a Carol então para esse momento da vida dela, como atleta, como mãe. Vim compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui com a gente e inspirar outras mulheres. Carol, antes de falar sobre maternidade, queria voltar lá no comecinho. Como o karatê entrou na sua vida e como foi o processo para você se tornar sensei? Então, o esporte entrou na minha vida desde muito cedo, né? Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram. Meu primeiro esporte foi natação e aos 9 anos eu queria fazer balé. Só que eu morava numa cidade chamada Rio Novo, uma cidade muito pertinho aqui, mas é uma cidade muito pequena. E Rio Novo não tinha balé. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, não, eu vou te levar para um lugar que você vai gostar. Meu pai tinha feito judô, porque meu pai é de Juiz de Fora. Então ele fez judô durante muitos anos e lá em Rio Novo tinha o karatê. Então ele me levou, eu comecei aos 9 anos e desde então não parei. Eu sempre treinei em Rio Novo e sempre treinei só com homens. Era uma turma que a grande maioria das vezes só tinha eu como mulher. Eu chamava amigas minhas, mas aí uma entrava, depois desistia. E sempre foi assim. Quando eu fiz 17 anos, eu vim para Juiz de Fora para poder fazer o terceiro ano do ensino médio, para tentar a faculdade, e aí eu comecei a treinar aqui em Juiz de Fora. Aí tinham mais meninas, mas ainda assim era um número muito maior de homens na turma. Eu comecei a treinar, comecei a disputar campeonatos brasileiros, que para mim isso era algo assim, inatingível. Eu ficava lá, disputava campeonatos regionais, estaduais, mas assim, não passava pela minha cabeça que um dia eu fosse disputar um campeonato brasileiro. E aí eu consegui ser campeã brasileira no primeiro campeonato que eu disputei. Quantos anos você tinha? Eu tinha já 18 anos. E aí depois no segundo campeonato também fui campeã brasileira novamente. E aí eu entrei na faculdade, né? Eu passei na Federal, em Educação Física, e entrei na faculdade. Aí começou uma certa dificuldade em conciliar treinos com a faculdade, mas ainda assim eu continuei treinando. Só que eu não conseguia treinar tanto igual eu treinava antes. Ainda assim fui para os campeonatos, obtive resultados, só que a gente começa a desvincular um pouco do foco, né? Porque meu foco agora era a faculdade.
Aí, quando eu formei em educação física, na verdade, eu fui para educação física por conta do karatê, porque eu queria, na minha ideia também, eu fiz educação física porque eu seria atleta. Eu também pensava isso. Eu pensava isso. Então, eu fui por causa disso. E aí, descobri várias outras coisas e sempre me apaixonei por esporte, sempre fui aquela pessoa que fazia tudo, que você me chamasse para fazer. Vamos jogar handball. Que eu fiz isso no interperíodo da faculdade, eu nunca tinha jogado handball, porque Rio Novo eu nunca tinha jogado. E aí jogava tudo. O que você precisasse eu jogava. Até basquete eu joguei. Uau, tudo que não tinha em Rio Novo, ela resolveu experienciar aqui. Eu com essa minha altura toda jogava basquete. Aham. E assim, minha turma sempre foi assim, a turma toda da educação física sempre foi muito ligada no esporte. Então a gente estava sempre junto. E eu consegui até a ajuda da universidade em alguns campeonatos que eu participei. E aí eu vivi uma experiência em 2016. Eu fui para um campeonato e fui convocada para a seleção brasileira de karatê. Uau! E tipo assim, é uma sensação que eu não consigo explicar, assim. Eu só tive uma sensação melhor que foi agora quando eu fui mãe. Mas assim, até então tinha sido uma coisa... É porque a gente que é do esporte, assim, é uma realização tão grande quando você é convocada para a seleção brasileira que é difícil até explicar. Mas eu fui viver aquela experiência, foi no Chile, o primeiro campeonato. É uma sensação muito diferente de tudo, porque... quando você vai para o Campeonato Brasileiro, Mineiro, você está representando o seu estado, você está representando sua academia, mas ainda assim é você. Né? E o karatê é um esporte muito individual. Só que quando você chega lá, que tá aquele clima todo, você entra para lutar, tá todo mundo gritando Brasil, Brasil, e é para você, assim, é muito... É difícil até descrever o que aconteceu. Mas aí eu perdi na primeira luta. E aí, a princípio, eu fiquei frustrada, porque eu falei, poxa, eu treinei tanto, eu lutei tanto, só que o karatê, ele é assim, né? Ele é um esporte individual e o karatê, ele não tem uma segunda chance, né? Você perdeu a primeira luta, já era. É? Acabou, A gente faz a luta e o kata, né? O kata é uma sequência de movimentos. Mas, assim, é muito gratificante. Depois eu fui em outros campeonatos, e eu fui convocada para ser técnica da seleção brasileira, quando o Brasil foi para a Colômbia disputar o campeonato. E numa comissão técnica, tinham 7 pessoas, só uma era mulher, e era eu. Os outros todos eram homens. E, assim, o Brasil sempre teve essa questão eles chamavam alguns atletas para ser técnico, para ajudar com as crianças, mas essa foi a primeira vez que teve uma convocação de comissão técnica da Seleção Brasileira da JK. E aí eu fui convocada como técnica, fiquei, assim, extremamente feliz, porque é outra gratificação que a gente tem, né, de reconhecimento do trabalho, que a gente tem um trabalho muito, muito bom aqui no SEX com crianças. A gente tem turmas desde 2 anos e meio até adulto. Né? Então, a gente tem uma expressividade muito grande das crianças, tanto que elas têm evoluído e se destacado nos campeonatos. Então, eu fui chamada até muito por conta disso e por conta do legado que eu já tinha também como atleta. E foi uma experiência muito maravilhosa, muito, muito. E aí, no ano seguinte, teria o grande sonho de, assim, não sei se é de todo mundo, mas acho que todo mundo que pratica karatê pensa em ir para o Japão. Olha. E aí seria o Mundial no Japão. E aí, na época, até o Sensei Matida, que é o pai do Lyoto Matida, ele que é o chefe da JK Brasil, ele me ligou falando assim, Carol, eu te espero no Japão, você vai com a gente como técnica e tal. E quando ele me ligou, eu já estava grávida. Só que ninguém sabia ainda, eu não havia contado para todo mundo. E aí, na hora, foi um misto de alegria com, tipo assim, o que vai ser, como é que vai ser. E aí, na hora, eu falei com ele, não, vamos e tal. Só que aí, depois, eu falei assim, caramba, eu não vou conseguir, porque a Helena teria 4 meses e pouquinho, sabe? E assim, algumas pessoas falaram, não,
você consegue, você deixa ela aqui com a sua mãe e você vai. Mas assim, eu escolhi amamentar, eu quis isso muito, e aí eu falei, não vou fazer isso. Então eu abri mão de um grande sonho meu, que era ir para o Japão, mas também eu sei que esse sonho daqui a pouco ele vai se realizar. Se não for agora, né? Eu acho que a maternidade, ela adia alguns planos, ela não cancela e traz outros também, né? A gente realiza outros sonhos também, né, Carol? Não, com certeza. E, tipo assim, eu fiquei com medo de ficar assim, frustrada e triste com isso. Não, tipo assim, é o que você falou. Eu falei, você vai só adiar esse sonho um pouco mais e no próximo ela vai comigo. Isso mesmo, muito bom. E como que foi essa experiência de integrar a seleção brasileira de karatê, tanto como atleta e como técnica? São duas experiências completamente diferentes, né? Como atleta foi, nossa, sensacional. É maravilhoso você estar ali representando o seu país e no início é até um peso grande porque você se sente muito... Eu me cobro muito, na verdade, né? Mas acaba que você se sente mais cobrado, ainda mais no primeiro campeonato, porque eu não sabia como é que era uma experiência totalmente nova, diferente de tudo que eu já tinha vivido. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência, assim, de engrandecimento, de superação, de ver que a menina que começou a karatê lá em Rio Novo, com 9 anos de idade, que disputava os campeonatos regionais, que quando foi num campeonato mineiro achou incrível, quando foi num brasileiro, então, era algo que eu achei que eu nunca ia atingir na minha vida, e tá lá num campeonato pan-americano, num outro país e representando o Brasil foi muito bom, assim, muito bom. E como técnica é uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo também muito gratificante, porque você ser escolhida para poder liderar, né? Eu fiquei mais com as crianças, adolescentes, mas também eu tive o prazer de ser técnica da equipe feminina, de comitê equipe, e o Brasil foi campeão. Que legal! E é muito bom, a gente fala que ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda, então não é só no futebol, no karatê também tem muito essa rixa de Brasil e Argentina, é uma rixa boa até a nossa, mas é aquela questão, né, que tem sempre. E a gente foi campeã em cima da Argentina, então assim, foi muito bom. Eu até outro dia recebi uma mensagem de uma das meninas que estava lá. Ela falou assim, nossa, Carol, você não sabe o tanto que você me ajudou de estar lá do meu lado e fazer o que eu pedi, porque ela não gosta que fala muito, sabe? E ela tinha me pedido, ela falou assim, não fica falando quando eu estiver lutando. Eu falei, não, pode deixar que eu não vou falar. E aí a gente, é uma troca muito grande, sabe? Até muito em questão dessa coisa da luta, né? As pessoas veem a luta muito como agressão, lesão. Não, a gente tem acaba acontecendo um acidente ou outro, né? Não tem jeito. Mas o objetivo não é machucar, né? E tanto é que eu tenho 30 anos que eu pratico karatê, já disputei vários campeonatos e eu nunca tive uma lesão mais grave ou nunca tive. Eu tive uma vez que eu quebrei o nariz, mas foi fazendo uma apresentação lá na FOEFID da disciplina de artes marciais, a gente fazendo uma apresentação, eu com uma outra menina que fazia karatê também. Então não sei se pelo fato da gente ter relaxado e também não tinha um tatame, a gente juntou alguns colchões de ginástica e aí eu acabei tomando uma joelhada no nariz e quebrei o nariz. Mas assim, nunca tive nada assim do karatê que tivesse alguma lesão mais grave ou algo que me fizesse parar de treinar um tempo. Só lesão muscular, que às vezes tem por conta de excesso de treino, mas tudo ok. E uma coisa muito interessante que você até me perguntou a respeito de mulher é que eu faço o possível para que tenham muitas mulheres, principalmente nas artes marciais. Porque ao contrário do que todo mundo fala e prega de que mulher não é para lutar, muitas pessoas, tanto é que a gente vê, eu vejo turma lá que tem 20 alunos e tem 3 meninas. Nossa. Tem turma que não tem nenhuma. Mas eu acho que muito por conta disso, por conta dessa questão, desse mito de
de que a mulher não pode lutar. Muito pelo contrário, eu acho que a mulher tem que lutar. Tem que fazer uma arte marcial. Não precisa ser o karatê. Óbvio que eu sempre puxo pro karatê, porque é o que eu faço, é o que eu gosto. Mas, assim, tem outras artes marciais excelentes, porque isso ajuda muito a mulher, principalmente na defesa pessoal, autoestima, sabe? Isso me ajudou muito e eu faço o possível. Sempre que tem uma aula experimental que é menina, eu dá o seu melhor. Melhor, sempre, sempre. Aí os meninos até falam assim, ai, Carolina, mas não é assim. Não, eu trato igualzinho, homem e mulher, não tem essa distinção. As turmas são todas mistas, mas assim, eu tento ao máximo segurar porque eu sei da importância que vai ter a arte marcial na vida daquela menina. Sim, com certeza. E foram 30 anos de prática, ainda são, né? Ainda tá rolando, né? Quais momentos mais marcaram a sua trajetória como atleta? Sem dúvida, foi em 2016 a minha convocação para a seleção brasileira. Isso marcou, assim, muito, 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 muito. Mas eu acho que o que marca também como atleta é quando a gente ganha, né? Então, assim, o objetivo não é... A gente sempre fala isso com as crianças, porque, assim, a medalha de ouro é uma só. E são várias atletas. Já teve vez de ir para o campeonato e ter numa chave 42 meninas. Nossa. Geralmente tem menos, sabe? Principalmente em campeonatos regionais, estaduais, o número de mulheres é bem reduzido. Mas em campeonatos brasileiros, internacionais, tem um número bem expressivo de mulheres, ainda bem. Que bom, que bom. E aí a gente vê isso, tipo assim, são 42, por exemplo, só tem uma medalha de ouro. Então, assim, a gente treina, a gente se dedica, mas a gente sabe que é uma só que vai ganhar. Mas, assim, quando eu fui campeã brasileira pela primeira vez, foi um momento que me marcou muito. Pela primeira vez, tá, gente? Foi um momento que me marcou muito por causa disso tudo que eu te falei. Tipo assim, eu era uma menina de uma cidade de 9.000 habitantes que, né, não vislumbrava isso em momento nenhum. E logo no primeiro campeonato que eu fui, eu consegui ser campeã brasileira. Então, assim, foi um momento que me marcou muito. Esses dois foram os que mais me marcaram, quando eu fui campeã brasileira a primeira vez e quando eu fui convocada para a seleção brasileira como atleta. Que legal, Carol, parabéns. Obrigada. E em 2024, em maio, você se tornou mãe. Como foi viver essa transição de atleta professora para também se reconhecer no papel de mãe? Então, tem sido bem complicado, Aham. né? Foi uma mudança muito grande e eu demorei um pouco para poder entender o que estava acontecendo. Porque eu sempre sempre dei aula, né, o dia inteiro. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 10 horas da noite, eu ia em casa almoçar, mas era aquela correria da educação física de sempre. Eu tinha eu tenho ainda, né, alunos de personal do karatê e as turmas. Então eu vivia nessa correria. Tanto é que quando eu engravidei, eu continuei dando aula normal, não tirei nenhuma aula. Sua gravidez foi planejada? Foi. E aí eu continuei dando as aulas e os meus alunos até perguntavam assim, Sensei, que dia que a Helena vai nascer? Eu falei, então, pode ser que ela nasça aqui mesmo no tatame. E quase foi, porque eu dei a minha última aula, foi um personal, cheguei em casa, era 20 para as 10 da noite, eu tomei um banho, jantei e fui dormir. E minha bolsa rompeu 1 hora da manhã. Então, assim, quase que foi dando aula. Mas aí eu tentei, né, o parto normal, fiz de tudo, fiquei 39 horas em trabalho de parto, mas não ativo, né? O trabalho ativo mesmo começou no sábado às 7 horas da manhã. Eu tive que induzir porque eu não tinha contração nenhuma. E quando foi 4h07 da tarde do sábado, a Helena nasceu de cesárea. Eu não consegui o parto normal porque, assim, eu não sei explicar o tanto que eu tentei e o tanto de dor que eu senti, porque é uma dor horrível. Eu tive o trabalho de 7 da manhã de sábado até as 4 da tarde. Nossa. Tentei o possível, eu tinha uma doula comigo, que foi a Tássia, que sim, sem ela eu não teria nem tentado, eu acho, isso tudo. Mas chegou um ponto que, assim, eu não tinha mais força, literalmente. Eu já estava há um tempo, né, porque minha bolsa rompeu na madrugada de quinta para sexta, então eu já estava muito tempo sem dormir, sem me alimentar direito, no próprio sábado eu não comi nada. E, de repente, eu me vi em casa, 4h07 da tarde, 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 4h07
o dia inteiro por conta da Helena e eu não podia fazer nada, não tinha previsibilidade para nada mais. Eu não podia nem tomar um banho na hora que eu queria. Então, assim, o primeiro mês foi um mês muito difícil mesmo, de várias descobertas e entender que eu não era mais a Carolina de antes. Eu me tornei uma outra Carolina que agora era mãe. Porque, assim, aí eu fui descobrindo, fui para terapia, porque eu acho que sem a terapia eu talvez não tivesse conseguido entender muito bem. E eu vi que realmente a Carolina, que era atleta, sensei, professora, não era mais a mesma. Eu tive que mudar completamente até a minha visão das coisas. Porque eu tinha alguém que dependia de mim o tempo todo. Sim. Eu tenho meu marido que ele trabalha em home office, então ele divide muito comigo a rotina, mas ainda assim, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Não tem jeito. Eu até falo que hoje alguém vira para mim e fala assim, eu quero muito ser mãe. Eu falo, a decisão tipo, é 90% sua e 10% dele. Porque quando precisa, é a mãe que tem que estar ali. E até por conta dessa questão da amamentação também. Você está amamentando até hoje, né? Estou amamentando até hoje. E eu voltei a dar aula, a Helena tinha 3 meses e meio. E eu levava ela comigo. Eu levo até hoje em algumas aulas. Ela vai junto comigo. Então tinha aula que eu tinha que parar a aula e dar mamar para ela. E eu dava mamar dando aula, continuava a aula, eu não parava para dar mamar, porque a aula é 1 hora, então tipo assim, eu não podia parar. E aí eu ficava ali naquela função, e a minha aula, a grande maioria são crianças. Eu tenho turminha de baby, que é de 2 anos e meio a 4. Eu tenho turma de 5 a 8 anos e tenho a turma de 8 até 12, né, dos adolescentes. E aí ela ficava comigo ali o tempo todo. Tanto é que hoje, assim, a Helena tem hora que ela para, ela fala, ela conta em japonês. Que comigo, legal! eu vou falando, ela conta. Ela faz base. Aí o pessoal acha que eu ensino ela. Eu falo, não, gente, ela aprendeu isso tudo porque ela vem comigo todos os dias. Sim. Assim, à noite ela fica com o pai dela. Aham. Mas de manhã, quando eu dou aula à tarde, ela tá comigo. Minhas aulas de personal, de karatê, ela tá ali comigo. Então, assim, ela vê isso o tempo todo. Ela conta em japonês antes de aprender a contar, antes de ser alfabetizada, né? Em português. De tanto ela ouvir isso o tempo todo. Que engraçado, gente. E quais foram os maiores desafios durante a gestação em relação ao esporte, Carol? Então, na minha cabeça, eu falei assim, tudo bem, né? Vou engravidar, vou continuar a treinar normalmente, vai ser ótimo. E foi assim o início, né? Eu descobri que eu estava grávida, eu tinha 3 semanas ou 4 semanas de gravidez, assim, foi muito no início. E aí eu descobri que estava grávida e falei, beleza, vou continuar os treinos normal. Continuei. Quando deu 1 mês que eu estava grávida, eu comecei a passar muito mal. Mas muito mal mesmo, assim, eu vomitava muito, eu enjoava o dia inteiro. E aí eu não conseguia treinar igual eu treinava antes. E eu tive que tirar alguns treinos por conta da luta, né, do contato. Eu diminuí bastante os treinos, eu continuei, não parei de treinar hora nenhuma, mas eu reduzi muito. Porque eu treinava todos os dias. Eu treinava 2, 3 horas por dia. E aí eu tive que diminuir um pouco. Eu continuei fazendo o funcional que eu fazia, né? O personal ali foi adaptando o que eu, de acordo com o meu peso, ia mudando, meu centro de gravidade. Continuei treinando karatê, não treinava luta, mas eu continuei treinando kata, tudo. Só que assim, é muito diferente, muito assim. E isso também foi um dos baques que eu tive, que eu falei assim, nossa senhora, não é a mesma coisa. Mas eu continuei treinando normal, assim, salvo as devidas proporções, né? E achei que eu ia conseguir, logo que eu tivesse a Helena, continuar treinando e competindo. Não foi o que aconteceu. Eu consegui voltar mesmo a competir quando a Helena completou 1 ano. Aí eu competi num campeonato que teve em São João Nepomuceno, a gente foi, mas eu não conseguia treinar com a frequência que eu tinha. Então isso no início foi me fazendo muito mal, só que depois eu fui vendo que ia ser assim, eu ia ter que me adaptar, né? Eu, quando tinha 20 dias, acho que foi 20 dias que a Helena tinha nascido, que eu fui na médica, eu falei com ela,
eu já posso voltar a fazer exercício? Ela falou, Carolina, calma. Eu sei que você não sentiu nada, mas você passou por uma cesárea, então você não pode voltar agora. E quando voltar, você vai ter que voltar Devagar, aos devagar, poucos. porque o seu corpo ainda não voltou todo pro lugar. Porque eu não senti absolutamente nada, assim, não senti dor, não senti nada da cesárea. Mas ainda assim eu respeitei e voltei. Depois dos 40 dias que ela me liberou, eu fui voltando devagar, fui fazendo um pouquinho de exercício de força. E aí, quando a Helena fez 1 ano, que eu consegui voltar a treinar de verdade, do jeito que eu treinava, e ainda assim eu não consegui voltar na frequência que eu tinha. Hoje eu estou treinando 3 vezes por semana, e quando eu consigo eu vou aos sábados também. Aham. Mas tudo muda muito. Imagino, e muda mesmo. Eu lembro quando eu ganhei Daniel, isso que eu ganhei Daniel, eu tinha 20 anos. O metabolismo, nossa, tá lindo, Exato. maravilhoso. A primeira aula de bike que eu fiz, de spinning, depois que o Daniel nasceu, foi uma tragédia. Eu cheguei em casa e comecei a chorar, porque eu achei que meu condicionamento ia voltar rápido depois que nascesse, e não é bem assim, né? A gente sabe que demora um pouco, ainda mais você que é atleta, né? Que ficou a vida inteira praticando karatê, atleta da seleção brasileira, e depois vê o rendimento dar uma caída, mas depois recupera também, né, Carol? É exatamente isso aí que você falou, eu senti muito e muito mesmo na pele, porque eu ganhei a Helena, eu tinha 38 anos. Então, tipo assim, igual você falou, o metabolismo não é nem perto de quando você tem 20, 25. E muitas vezes eu me cobrei por isso, porque eu falava, gente, não, eu não posso estar assim. Os primeiros treinos que eu fiz depois que eu tive a Helena, que é isso, eu tinha que parar, tipo assim, eu fazia 20 minutos, eu tinha que parar, eu sentava para respirar e voltava a treinar e falava assim, não é possível que eu não estou conseguindo. E aí, por vezes, eu dei um tempo, assim, eu parei de treinar porque eu não conseguia aceitar isso. Então, eu preferia não ir para não ter que passar por isso. Olha. Mas aí, com a terapia e com o amadurecimento de tudo, assim, a descoberta da nova vida, né, como mãe, eu fui conseguindo encaixar. Então, hoje eu estou num ritmo, não é ainda o que eu quero, mas eu já consegui estabelecer um ritmo de treino, estou feliz, estou conseguindo voltar ao meu corpo e aos poucos também adaptar a alimentação para poder ir melhor ainda. E, Carol, muitas mães relatam culpa por não conseguirem treinar ou manter uma rotina. Você também sentiu isso? Não, eu senti muito, muito. Tanto é que eu até conversei outro dia com uma amiga minha, eu falei, gente, eu não imaginava que eu, assim, como profissional de educação física, conhecendo meu corpo do jeito que eu conheço, né? E com todo esse aparato eu ia sentir tanto. Então, assim, é muito difícil, a rotina não vai ser a mesma, não adianta. Eu acho que, sim, talvez quando a Helena ficar mais velha eu consiga melhorar isso tudo, até porque a Helena não foi ainda para a escola, né? A Helena está com 1 ano e 4 meses. Eu pretendo, ano que vem, colocar ela pelo menos um período para eu ter um tempo melhor para mim, para eu conseguir voltar para minha rotina melhor de treinos, mas é difícil mesmo. É bem complicado. Cada realidade é uma realidade, né? Cada mãe tem uma realidade diferente. Eu não tenho rede de apoio aqui. Na verdade, eu tenho o meu irmão, que no caso hoje ele está com a Helena para poder estar aqui. Mas ele tem o trabalho dele, então assim, ele não consegue ficar me ajudando o tempo todo. Mas assim, sempre que eu consigo ajustar alguma coisa, ele me ajuda. Mas fora isso, é só eu e o Fernando. E o Fernando, apesar de trabalhar em home office, ele trabalha fazendo reuniões, ele tem as coisas. Então assim, não é sempre que ele pode ficar com a Helena. Mas eu consegui estabelecer uma rotina também de voltar para o Pilates. Então ele fica com a Helena de manhã, eu consigo ir para o Pilates, mas aí eu vou para o Pilates na quarta e na sexta, de 7 às 8 da manhã. E tem noite que eu não durmo. Ela ainda não dorme a noite toda? Não, ela sempre foi muito boa de dormir, mas ela ainda acorda uma vez na madrugada. E geralmente é às 3 da manhã. Ah, que delícia. É ótimo. E assim, o bom é que ela dorme cedo. 8 horas ela já está dormindo. Muitas vezes eu chego, porque eu dou aula até às 8, muitas vezes eu chego ela já está dormindo. O Fernando já deu o jantar ela, já escovou os dentes dela, ela já está dormindo.
Aí ela acorda assim por volta das 10 para poder mamar. Ela só mama e dorme. E aí tem dia que ela vai. Igual essa noite, ela dormiu. Ela acordou 5 horas da manhã. É cedo? É, mas é muito melhor do que acordar às 3. Oh. Então, assim, já teve noite de... Quando tava nascendo dente, ela acordou... Essa noite foi assim, eu contava, assim, eu olhava no relógio, falei, não é possível. Ela acordou 1 hora da manhã, ela acordou 3h20 da manhã e ela acordou às 5. E eu levantei e fui pro Pilates. Aí eu cheguei no Pilates, tipo assim... Eu levantei não, eu nem dormi, né? Sobreviveu essa noite. Aí eu cheguei no Pilates, aí eu tava lá assim, a professora até falou comigo, Carolina, você tá onde? Eu falei assim, olha, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, na verdade. Eu acho que eu vim por osmose, assim, eu fui empurrada e cheguei até aqui. Porque eu não conseguia raciocinar o que eu tava fazendo. Ela falou assim, não, então vem cá, vamos fazer um exercício aqui, faz um alongamento. Aí eu parei um pouquinho, fiquei e voltei. Mas assim, é difícil. Sim. Existem alguns desafios. E isso é muito difícil de quem não é mãe entender. Porque eu passei por alguns julgamentos, alguns silenciosos, outros não, mas assim, da pessoa olhar para você e falar assim, nossa, mas você tá cansada? E aí eu falei assim... Então, é porque às vezes é complicado, eu não durmo direito à noite, enfim. Mas é difícil encaixar isso tudo nessa rotina, porque eu trabalho, e o meu trabalho é com o corpo. Porque eu dou aula, eu tenho que mostrar o exercício, eu tenho que pegar a criança, eu tenho que mostrar, e não só com o corpo. Eu trabalho o tempo todo tendo que educar muitas vezes. Porque eu tenho turmas, sério, tem mãe que vira no final da aula para mim e fala assim, cara, eu tenho que rezar para você, porque eu nunca vi você ter tanta paciência assim. Porque assim, é menino que corre, que pula, que grita, que tem 4, 5, 6 anos. Então, assim, eu tenho que o tempo todo chamar, eu tenho que chamar a atenção, porque o karatê ele tem muito essa questão da disciplina. Na verdade, a ideia central é a questão da disciplina, do respeito. A gente treina, obviamente, o físico, né? Eles aprendem os golpes e tudo, mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é a disciplina, é o respeito. Então, isso requer muita energia. Porque tem aula, igual na segunda-feira, eu dou aula de 6 da tarde às 8 da noite. Aí uma turminha dessa de crianças até 7 anos, e depois eu pego em seguida uma turma que vai de 7 a 12. Então, assim, tem dia que eu termino a aula, eu faço assim, deixa eu respirar um pouco para eu voltar para eu ir para casa. Aí a menina da recepção ainda brinca comigo, fala assim, você precisa de um pouquinho de energia? Eu falei, preciso, porque agora eu vou chegar lá e a Helena ou tá dormindo ou tá me esperando para dormir. Só mamar para dormir. Então, assim, eu tenho que estar bem também para ela. Então, claro. É muito ajuste que a gente tem que fazer. Mas eu, graças a Deus, agora estou conseguindo ajustar isso bem. E se eu puder dar uma dica para as mães, é não se cobrem tanto. E não se preocupem com as cobranças exteriores, porque muitas pessoas cobram da gente. Mas as pessoas, elas não têm ideia do que a gente passa, assim. Porque tem mãe que às vezes tem rede de apoio, que tem uma babá, que tem uma pessoa dentro de casa. Eu não tenho essa rede de apoio. Eu sou eu e eu tenho uma moça que me ajuda com a faxina em casa, mas na maioria das vezes eu tenho que arrumar alguma coisa, porque às vezes a Helena derrubou o prato de comida todo no chão e é aquela correria, porque 3 horas eu tenho que dar aula de novo, e aí eu tenho que dar um banho nela, eu tenho que limpar o chão da cozinha, sair correndo. Quando o Fernando consegue, ele me ajuda, ele pega ela e dá o banho nela, mas e quando ele está em reunião? Eu tenho que fazer isso sozinho. Então muitas vezes eu chego correndo, voando, sendo que eu já dei aula de manhã, eu já dei o almoço para ela, eu tô nessa função todo o dia inteiro, e ainda assim eu muitas vezes me sentia cobrada, tipo assim, eu falava, caraca, eu não tô conseguindo render o que eu queria render. Até que eu aprendi que eu não preciso ficar me cobrando. Sim. Eu vou fazer as coisas de acordo com o que eu conseguir. Isso mesmo, exatamente. E, Carol, como você acha que o esporte pode ser um aliado de mães que não têm um histórico esportivo, mas querem começar depois da maternidade? Então, eu acho que
eu acho não, eu tenho certeza que o esporte, o exercício físico, ele é transformador. Ele muda a vida da gente, muito. E para as mães em si, eu acho que essa questão de, até mesmo da saúde, eu não falo nem questão do corpo em si, né, que a gente visa muito estética e tudo, mas nem isso. Eu acho que é questão da saúde mesmo, de ter força muscular, de ter disposição, porque a gente precisa de disposição. É igual eu te falei, às vezes a gente chega em casa, a criança quer brincar e você tá lá, fala, caraca, eu tive um dia inteiro, eu tô destruída, mas ainda assim eu preciso de ter energia para poder fazer as coisas do dia a dia, para poder, são coisas simples, tipo agachar para poder pegar a criança no chão, agachar para dar um banho. Então, assim, eu acho que o exercício físico, ele tem que ser inserido na rotina das mães. Eu sei que é difícil, principalmente no início, mas tem que, de alguma forma, encaixar. E o esporte em si é algo que eu sempre gostei, porque eu acho que o esporte, ele é transformador da mesma forma que a educação, que o exercício físico, mas ele te ajuda a conhecer pessoas novas, ele te ajuda às vezes a conhecer uma mãe que está ali também e que vai comungar da mesma coisa que você e você vai conseguir conversar com ela e você vai conseguir, eu falo um pouco da luta, que a luta a gente tem muito essa liberação de energia, então assim, eu treino muito para poder jogar ali tudo que eu quero tirar de ruim, sabe? Sim. Então eu aproveito, ainda mais quando tem saco de pancada, e bato mesmo, e alivio ali tudo. E bota pra fora tudo. Exatamente. Então, assim, o treino para mim hoje, ele é um remédio. Assim, eu treino mais para eu conseguir ficar bem, para eu poder ter energia, para poder cuidar da Helena, para poder ter energia para cuidar de mim, para cuidar das coisas da casa, da rotina toda. E outras funções que a gente tem, né? Porque mãe é 1001 coisas que a gente tem que fazer. Então você tem que, o tempo todo tá. Outro dia as meninas falaram de equilibrar pratos, mas assim, a gente tem que estar o tempo todo sabendo para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, se a Helena já tomou a vitamina, se a Helena já fez isso, se a Helena já fez aquilo. Antecipando as coisas, né? E assim, eu ainda não tenho essa rotina de levar ela porque eu espero que ela faça balé, que ela faça karatê. Então, assim, ainda não tenho isso. Eu só tenho, eu levo ela comigo para trabalhar. Ela faz só a natação, mas fora isso, ainda não tem essa rotina toda de escola, de atividades extras. Mas a gente vai conseguindo encaixar. Sim, cada fase é um momento diferente, né? Os desafios vão sendo diferentes, mas é um processo, né? Que a gente vai vivendo e vai superando. Existe algum aprendizado do karatê que você leva diretamente para a maternidade? Então, o karatê, ele ensina muito essa questão, porque o karatê ele é uma filosofia de vida, né? Então, a gente tem muito a questão do... A gente tem alguns dizeres do karatê. Tem o Dojokun, que são os 5 lemas do karatê, e tem o Ninjukun, que são outros 20 lemas que o Sensei Funakoshi ele escreveu e a gente utiliza muito deles, né? E algumas coisas dessa questão de superação, de espírito, isso ajuda muito a você, porque várias vezes, durante a maternidade, durante essa questão toda o primeiro mês que foi tenso e difícil, eu me apoiei nessas questões, nessa história da filosofia do karatê, de não desistir, de manter sempre, que ele fala muito de manter a chama viva. Então eu estava sempre buscando internalizar alguma coisa para eu poder ter forças para continuar, para poder me sentir bem, porque, igual você falou a respeito do esporte, a gente tem que fazer algo que nos faça sentir bem, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar bem da Helena, eu não vou transmitir essa coisa boa para ela. Então, o esporte me faz muito bem. Sim. E eu acho que as pessoas precisam muito disso, assim, de se sentirem bem em todos os sentidos, não só quem é mãe, mas principalmente quem é mãe, porque os desafios são muito intensos. Carol, a gente está chegando no final do nosso episódio e antes da gente finalizar,
Quero agradecer a Live Juiz de Fora, que é patrocinadora do nosso podcast, e falar para todo mundo que acompanha a gente, usar o cupom da Deixa Ela 10 no site da Live ou em qualquer loja da Live aqui em Juiz de Fora para ganhar o desconto, inclusive você. Obrigada. E antes da gente finalizar, vou fazer um bate-bola, jogo rápido aqui. Eu vou falar uma frase e você responde de uma forma bem sucinta, às vezes até em uma palavra, tá? Uma refeição pós-treino favorita. Açaí. A maior conquista da sua vida. Foi uma medalha de bronze num campeonato pan-americano no Peru. Que legal. Um hábito que você não abre mão. Treinar. Um sonho que ainda quer realizar no karatê. Ir para o Japão. Uma palavra que define sua jornada hoje. Resiliência. Show. E aonde o pessoal te acha? No Instagram, nas redes sociais? Como que faz para ter acesso a Carol? Eu tenho o Instagram, é @senseicarolzampa. E aí eu tô lá, eu preciso inclusive postar mais, porque eu quero influenciar mais mulheres a irem para o karatê, né? Então eu tô lá com @senseicarolzampa, quem quiser me seguir e quiser mandar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, eu tô lá. E se inspirar na Carol também, né, obrigada. Carol? Esse foi mais um episódio do Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Hoje a gente ouviu a história inspiradora da Sensei Carol Zampa, que mostrou como é possível, mesmo com desafios, medos e adaptações, conciliar a paixão pelo esporte com a maternidade. Se esse episódio faz sentido para você, curte, compartilha com uma amiga e se inscreve no canal do Deixa Ela Treinar. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Até a próxima.